Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou mostrar um filme chamado When Women Rule the World. Um produtor de reality show e sua equipe são de alguma forma transportados para um futuro distante. Eles então chegam no ano de 2121 d.C., onde as mulheres são as governantes da sociedade. Um homem de boné vermelho mostra uma mulher ao redor de sua cabana na floresta. O homem, Michael, fala suavemente com a mulher, Maria, antes de agarrar sua virilha. Maria recua e repreende Michael. O comportamento é normal entre os homens e gira para bajular Maria como a potencial estrela do novo reality show que ele está produzindo. Eles voltam para dentro e Michael fala sobre John e Susan, que fazem parte de sua equipe e discutem o tempo todo. Enquanto Maria fala sobre conhecê-los, Michael cobiça o corpo de Maria e a incentiva a continuar tendo aulas de atuação. Ele passa a ensinar Maria a jogar sinuca de maneira sugestiva até que John e Susan cheguem. Michael apresenta Susan como sua produtora executiva e John como seu técnico que lida com as tarefas de mídia social. Os dois cumprimentam Maria, cujo sobrenome é Putin, e percebem por que Michael gosta tanto dela. Mais tarde, John tira fotos de Michael e Maria, depois se concentra em fotografar Maria sozinha. Susan tenta informar Michael sobre problemas de logística, mas ele acena, convidando o grupo para jogar sinuca. No entanto, Michael deixa sua equipe para passar um tempo com Maria no andar de cima, e Susan lembra de sua viagem a Las Vegas no dia seguinte. Naquela noite, Michael admira Maria modelando vários vestidos curtos e pede que ela coloque a lingerie que comprou. Quando Maria lamenta que Michael parece se importar apenas em dormir com ela, ele meio que faz a pergunta sobre ela e liga para ela. Maria fica radiante, veste sua lingerie e começa a ter intimidade com Michael. No dia seguinte, Michael, Maria, John e Susan estão dirigindo pela autoestrada extraterrestre quando passam pelo que parece ser um portal. O Land Rover deles funciona mal e sai da estrada para a Terra, onde Michael começa a reclamar em voz alta. John aponta que eles estão na área 51, enquanto Susan apresenta ideias obscenas para ajudá-los a relaxar. Eles começam a discutir, e Michael grita com eles em frustração enquanto tentam consertar o carro. Maria tenta acalmar Michael em vão, mas ele rapidamente se desculpa por sua explosão e faz grandes promessas sobre seu próximo show. Susan sugere a Maria que ela dê a Michael um pouco de oral para relaxar, mas Maria não consegue entender a figura de linguagem. Pensando que ele consertou o Land Rover, Michael diz aos outros para entrarem para que eles possam sair, mas o carro ainda não liga. Michael pede que Maria pare de mexer no anel dela, e ela o guarda. Susan tenta identificar a localização deles, mas o Google Maps não funciona, levando Michael a sair do carro e gritar por ajuda. Quando o resto do grupo sai do rover, uma onda sonora alta os derruba. John explica que a Área 51 é uma instalação secreta do governo que conduz experimentos com OVNI, o que pode explicar a estranheza que eles estão enfrentando. Ele também aconselha que eles devem se render pacificamente se o pessoal de segurança os encontrar. Michael de repente vê um dispositivo piscando no chão, e eles vão inspecioná-lo. John o identifica como um Foe Fighter, uma bola de prótons antigravitacional multidirecional vista pela primeira vez durante a Segunda Guerra Mundial. John tenta falar com o dispositivo, mas não há resposta, e Michael convence os outros a deixar a área. Michael lidera os outros pelo deserto escaldante enquanto eles reclamam de várias coisas. Mais tarde, Maria tropeça em um monte de esterco infestado de baratas. Para seu desgosto, John observa que além das baratas, nenhum outro animal ou inseto parece estar pairando ao redor do esterco fresco ou mesmo da área ao redor. De repente, uma criatura alada atinge Michael na testa. Amaldiçoando de dor, ele diz a Maria para retirar o que quer que esteja preso em sua cabeça. Maria o puxa e acha estranho que não haja sangramento. Michael ataca Maria, chamando-a de imigrante estúpido, mas ela responde que são todos imigrantes na América. Maria duvida de sua afeição por Michael e sai furiosa. Susan vê e chama um homem usando um chapéu de metal, pensando que poderia ajudar, mas o homem foge. Susan vai atrás dele, e o resto a segue pelas formações rochosas. Ela perde de vista o homem estranho, mas ele aparece de repente atrás dela, parecendo imundo. Susan muda de ideia sobre pedir ajuda e foge, apenas para se encontrar à beira de uma rocha íngreme. Outro homem com um chapéu de metal aparece e avança sobre Susan ameaçadoramente. Ela tenta seduzir os dois homens com seus
bens, mas eles perdem o interesse e fogem. Michael e os outros encontram Susan, e John observa como os caras estranhos não parecem interessados em plástico. Mais tarde, o grupo é cercado por 4 mulheres em estranhas roupas de guerreiro que parecem interessadas em Maria. Michael continua tentando bloquear Maria da vista, mas um dos guerreiros o empurra para o lado, chamando-o de nojento. Furioso, Michael tenta revidar, mas a guerreiro derruba e aponta uma espada para John. John imediatamente se rende e pede para ser levado ao líder dos guerreiros. Então a mulher mostra o caminho. Depois, Michael acorda dentro de uma gaiola de metal com John. Ele exige que o guerreiro que os guarda os deixe sair, sem sucesso. Uma mulher chamada Zane chega e revela que é o ano de 2121 DC. Zane diz que Michael, John e os outros prisioneiros agora são designados como combatentes de reprodução seletiva, ou SBCS, que lutarão entre si até que um homem permaneça. Esse homem, considerado o mais forte, ajudará a produzir prole para manter a população feminina. Ante a pergunta de um prisioneiro, Zane afirma que o perdedor será castrado, destinado à servidão doméstica vitalícia ou massacrado. Quando Michael é selecionado como um dos primeiros a lutar, ele tenta trocar Maria por sua liberdade, mas Zane diz que eles já a reivindicaram. Contrariando os protestos de John, Michael diz que é apenas uma jogada de merda até que eles encontrem outra moeda de troca. Enquanto isso, Maria descobre através de vários recortes de notícias como a Terceira Guerra Mundial e a invasão dos Estados Unidos pela Rússia, entre outras coisas, transformaram o mundo. Nesse momento, uma voz que se chama Auriana informa Maria sobre a situação de seus companheiros. Enquanto Susan é bem cuidada, Michael e John estão presos. Auriana reconta eventos históricos significativos, começando com uma tentativa fracassada de combater as mudanças climáticas. Uma terceira guerra mundial foi a causa, eliminando metade da população e as mudanças climáticas dizimando boa parte do resto. Auriana cita uma longa lista de líderes mundiais do sexo masculino como Trump e Putin como os culpados por trás do eventual apocalipse. Então, as mulheres assumiram a liderança e eventualmente se tornaram a população dominante na Terra. Então, Auriana se mostra diante de Maria, que admira sua beleza. Mais tarde, Auriana mostra a Maria e Susan a vila, onde as mulheres são livres para explorar seu potencial. Ela expressou desprezo pelos homens que são exilados das comunidades. Auriana também menciona que há bolsões de fêmeas como elas por toda a Terra, e elas terão um cume em breve. Ela explica que certas aldeãs trabalham pelo privilégio de Mersin, um termo para reprodução. Auriana então menciona que Michael vai participar do processo de seleção de Mersin, para a surpresa de Maria. Susan menciona um incidente sem derramamento de sangue de Michael com um morcego, e Auriana atribui isso à radioatividade do morcego. Ela explica ainda que foi enviado por seu inimigo mortal Aidon, guardião dos morcegos. Mais tarde, Maria encontra John na jaula e procura por Michael. John explica que Michael vai competir pelo direito de mercenário, enquanto Maria afirma com John que eles de alguma forma viajaram no tempo. John ressalta que isso fazendo a Maria 130 anos, para sua diversão. Eventualmente, Michael é empurrado para uma área de luta com outro prisioneiro enquanto Maria e Auriana assistem. Um pouco intimidado, Michael distrai seu oponente e o acerta na virilha, deixando-o vencedor. Michael comemora sua vitória em voz alta, enquanto Maria e Auriana parecem menos satisfeitas. Depois, Michael é empurrado para uma barraca com uma mulher deitada dentro. A seu pedido curioso, Michael tira a roupa até a roupa de baixo com a bandeira americana, surpreendendo a mulher. Enquanto isso, Auriana mostra a Maria sua barraca de berçário, onde um homem grávido está sentado. Auriana revela que eles inserem um útero no candidato adequado e que os homens consideram isso uma honra apesar da dor. De volta à tenda, Michael aproveita seu tempo fazendo amor com a mulher. Na barraca do berçário, Auriana se orgulha de as mulheres serem cuidadoras da terra quando Maria pergunta o que acontece com os meninos. Auriana diz que os meninos são separados das meninas no nascimento e eventualmente treinados para serem obedientes e submissos às mulheres por toda a vida. Maria menciona que homens e mulheres são iguais em seu tempo, mas Auriana é cética. Depois de terminar sua atividade de mercearia, Michael tenta tocar a mulher, mas ela dá um tapa na mão dele e sai da barraca. Michael irritado protesta contra o tratamento enquanto um guarda o empurra de volta para baixo. Enquanto isso, Susan pergunta a Auriana por que eles submetem os machos à gravidez, e Auriana cita a superioridade das fêmeas e a preciosidade de seus corpos. Quando Auriana e Maria vão embora, Susan é sequestrada por um homem com um chapéu de metal. Mais homens aparecem na entrada da vila enquanto as mulheres soam o alarme para os intrusos. Enquanto Michael escapa da tenda, os intrusos envolvem as mulheres na batalha. Uma guerreira esfaqueia um homem no peito, mas outro homem a nocauteia. Susan é presa por seu agressor, mas ela tenta pegar a arma dele. Michael encontra
encontra Jon e o ajuda a escapar da jaula, junto com os outros prisioneiros. As mulheres lutaram bem, mas os intrusos as dominaram um por um. Os homens conseguem sequestrar uma das mulheres e fugir. Susan tenta apunhalar seu agressor com sua própria adaga, mas o homem arranca dela e a esfaqueia em vez disso. Um homem com uma blusa esfarrapada encontra a Oriana, mas ela o repele com um cristal brilhante. O homem hesita antes de fugir. Os aldeões levam Susan e as outras mulheres feridas para tratamento, mas Susan não sobrevive. A Oriana explica como eles não conseguiram salvar Susan para uma Maria triste. Em outro lugar, Michael se junta aos intrusos que montaram um acampamento temporário e pergunta ao cara de blusa esfarrapada sobre seu colar. O homem, Aedon, diz que a Oriana deu a ele, feito de seu próprio cabelo para trás quando eles significavam algo um para o outro. No entanto, seus homens violaram as mulheres na aldeia, levando a Oriana a odiar todos os homens. Michael expressa seu desejo de assumir a aldeia, mas o homem rejeita tais planos. Sabendo que Michael e Jon são do passado, ele assume que eles gostam da paisagem, e Michael confirma que gosta da ilegalidade e a abundância de mulheres. De volta à vila feminina, a Oriana observa Maria comer uma fatia de carne chamada Drake. A Oriana revela que é feito do homem já que a maioria dos animais foi extinta, para desgosto de Maria. No acampamento masculino, Aedon traz uma mulher para Michael e Jon. Jon se recusa a machucar a mulher, mas Michael cruelmente aproveita a oportunidade e arrasta a mulher para longe. Na vila, a Oriana conforta uma Maria em luto e a leva para sua fonte de energia de cristal. Enquanto isso, Jon conhece um robô de inteligência artificial chamado Herbert do ano de 2025, com um QI de 1600, mas cuja raça foi exterminada pelo desastre nuclear. Michael encontra Jon e recupera um cristal brilhante que Jon estava escondendo para ele. Michael diz a Jon para descobrir como funciona para voltar a Oriana e assumir a vila feminina. Em algum lugar da vila, a Oriana encontra Maria imersa em pensamentos e pergunta se ela já esteve com uma mulher antes. Maria diz que não, mas admite que sempre foi curiosa. Então a Oriana a leva para uma barraca particular. Lá, as duas mulheres se beijam e ficam íntimas. No dia seguinte, Michael rastreia e confronta Maria dentro da vila. Maria está frustrada com a morte de Susan e a selvageria de Michael, dizendo que ela só quer ir para casa para o tempo deles. Michael se sente diferente e fica físico quando Maria o chama de louco. Ele então leva Maria com força. Em outro lugar, Herbert ensina Jon a usar o cristal como uma arma de projétil. Mais tarde, Michael leva Maria para o acampamento de Aedon, onde ele a força a dançar com um homem enorme. Jon acha perturbador, incluindo a associação de Michael com os homens de Aedon. Jon tenta resgatar Maria, mas Michael diz a um dos homens para levar Jon embora. Aedon aparece e ordena que seu servo leve Maria para sua tenda. Assim que Aedon está prestes a violar Maria, ele se lembra de Oriana e sai da barraca. Maria escapa do acampamento com Jon depois, e eles batem em um guarda antes de partir. Eles encontram Herbert, a quem pedem ajuda para voltar ao passado e impedir que o apocalipse aconteça. Herbert concorda em ajudar e os aconselha a esperar que o vórtice do eclipse solar escape de volta pelo portal do tempo. Ele acrescenta que eles precisam encaixar cristais no motor do veículo, e Maria chama os dois para segui-la. Enquanto o trio caminha pelo deserto, um dos homens com chapéus de metal os segue. Enquanto isso, Michael usa a arma de cristal para forçar uma das aldeãs sequestradas, Athena, a revelar onde estão os demais cristais. Ela diz a Michael que eles estão em uma caverna de pirâmide ao lado da vila assim que Aedon chega. Aedon calmamente diz a Michael que pode haver uma maneira de encontrar um equilíbrio entre homens e mulheres, mas Michael o ignora. No deserto, Herbert vê dois mutantes o seguindo e carrega uma Maria cansada nas costas. Eles param um pouco enquanto Herbert descobre onde o Land Rover pode estar, logo detectando que está logo além das rochas à frente. Eles encontram o carro, mas Jon não consegue encontrar a chave. Herbert conserta o motor e o carro dá partida, mas os mutantes os alcançam. Herbert subjuga com facilidade, empurrando um para o lado e sufocando o outro. O robô então aponta Jon e Maria para o sudeste para a vila e os instrui a encontrar 7 cristais para o carro. Os dois agradecem a Herbert, que se despede e segue seu próprio caminho. Antes que eles possam sair, um terceiro mutante de repente agarra Maria pela janela, mas Jon nocauteia o homem com um soco. Maria beija Jon na bochecha, e eles dirigem para a vila. Enquanto isso, Michael chega à caverna da pirâmide e embolsa vários cristais grandes. Ao mesmo tempo, Jon e Maria encontram uma Oriana meditativa, que recebe Maria de volta. Maria diz a Oriana que Michael a sequestrou, mas Aedon a soltou e Jon a ajudou a escapar. A pedido de Oriana, Jon admite como o ano 2121 o assusta, mas acredita que os homens ainda podem tornar o mundo um lugar melhor para as mulheres. Jon explica seu plano de retornar ao passado através do eclipse dos cristais.
cristais, mas Auriana diz que nenhum homem jamais pôs os pés na caverna. No entanto, ela abre uma exceção para John. Maria e John chegam à caverna de cristal, mas Michael faz Maria como refém e diz a John para ir junto. Michael encontra e entra no Land Rover, mas vê que John tem as chaves. Os dois brigam, mas Michael rapidamente subjuga John com 2 rajadas de um cristal. Só então, Auriana aparece e explode Michael com seu cristal, deixando-o bufando na terra. Enquanto Maria ajuda John a se levantar, Michael é preso pelos homens de Aiden antes que ele possa escapar. Aiden agradece a Michael por ensinar a eles que o amor entre homens e mulheres ainda existe, e Michael só pode gritar de raiva. Mais tarde, Aiden e seus homens entram na vila em paz, dizendo a Auriana que ele está terminando seu conflito e desejando criar harmonia mais uma vez. Os homens e as mulheres se reconciliam alegremente, e Maria se despede de Auriana com tristeza enquanto John a lembra do eclipse que se aproxima. John e Maria saem no Land Rover, parando um pouco para equipar o motor com 7 cristais. Depois, John acelera o carro assim que o eclipse acontece e eles passam por um vórtice temporal. De volta ao presente, 2 policiais encontram um Rover estacionado com John e Maria inconscientes dentro. A polícia acorda os dois, e John conta a eles sobre a morte de Michael e Susan, explicando como eles viajaram para 2121 DC, onde as mulheres governam o mundo. Quando os policiais chamam o incidente, Maria encontra o anel que Michael deu a ela, o quebra na porta do carro e beija John.